vou pedir ao meu santo que advogue em meu nome. Vou pedir a São Luís Orione em meu nome. Meu nome é Kátia. Eu sou o Roberto. Nós somos casados há 19 anos. Nós casamos em 2000, no final do ano de 2000, e depois fomos para o Itapuã, morar lá. Temos 3 filhos, Samuel, Cecília e Miguel. Né? Samuel agora está com 16, Cecília com 11 e o Miguel com 8. Nós tivemos nossa iniciação na nossa vida de casamento, de casal no Itapuã, lá na nossa comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que nós iniciamos essa vida junto com a irmã Lourdes no ano de 2001. Mas bem antes, a irmã já estava lá no Itapuã fazendo a missão dela. Nós nos casamos em 2000 e aí a gente se mudou para o Itapuã, saímos da casa dos nossos pais, fomos para o Itapuã. Chegando no Itapuã, nós já éramos jovens, né, de igreja. Chegando no Itapuã, a gente foi atrás, né, do que acontecia de igreja, né, no Itapuã. E aí a gente descobriu que a irmã Lourdes já fazia movimentos lá de oração, de terço, né, nas casas das pessoas, principalmente no pessoal do Conjunto F, da quadra 2 do Conjunto F. Nós morávamos no Conjunto G, lá do Itapuã. E aí a gente começou a se reunir, né, com o pessoal e a gente foi sentindo a necessidade de ter um lugar fixo, né, da igreja, que não tinha. E ficamos sabendo que teria que os terrenos que pertenceram aos grileiros, né, porque foi uma ocupação irregular, né, foi uma terra grilhada, era uma terra da União, o terreno do Itapuã. E aí nós ficamos sabendo que as casas que pertenceram aos grileiros seriam distribuídas para a comunidade, para eventos, né, da comunidade, para que fossem utilizadas para a comunidade. Então, creche, igrejas. E nisso a gente conseguiu, mandamos documentos e tudo, a gente conseguiu um terreno, que é hoje da quadra 1, Conjunto K. Conjunto K, lote lá, 5. onde hoje funciona a comunidade de Lourdes. Inicialmente nós não gostamos desse terreno, porque ele fica no meio, né, das casas, não teria estacionamento. Nós queríamos o terreno que fica no começo do Itapuã. Lá na entrada do Itapuã, onde era aquele posto policial. Então, terreno que era um terreno melhor localizado, teria estacionamento, né? Nós queríamos aquilo. E aí a gente começou uma disputa, né? Porque esse terreno foi destinado para a Associação de Moradores, e a gente começou meio que uma disputa com a Associação de Moradores para a gente conseguir esse terreno. Mas, enfim, a gente não conseguiu. Com o terreno da quadra 1, a gente começou a fazer celebrações, a gente fazia a celebração da palavra, a gente recebeu o apoio das irmãs da Madalena Caputo, né, além das irmãs de Lourdes, para fazer, além das irmãs de Jesus Crucificado, que é a irmã Lourdes, a irmã... Para fazer a celebração da palavra e fazer os eventos, né? Catequese, festa junina, essas coisas. Só que a comunidade começou a pedir padre. Todo domingo a gente estava lá fazendo a celebração da palavra. Eu, Roberto, a Luciene, outras pessoas, né? As irmãs da Madalena Caputo. E aí, passava o tempo, as pessoas começaram a frequentar a comunidade, começaram a frequentar a igreja e não tinha padre. Que igreja é essa que não tem padre, né? A gente tinha alguns apoios, algumas vezes, né, o padre do Paranoá, da Paróquia Santa Maria, vinha, mas nem sempre podia, né, porque o Paranoá era já muito grande também, e tinha já várias comunidades, então não dava para atender aquela nossa necessidade. Daí a gente começou a ir atrás, né, de padres. Primeiro a gente foi ali no Mosteiro São Bento, no Lago Sul. O padre Agostinho nos ajudou bastante, celebrando a palavra. O padre Irineu também, da Paróquia Santa Maria, nos ajudou bastante. Mas, assim, né? Ficava complicado por causa da agenda e por causa das demandas, né? O Dom Agostinho, que é lá o Frei Beneditino, já não podia vir mais. O padre Irineu, né, nos auxiliou, também ficou mais difícil. E nós ficamos um tempo sem celebrações porque não tinham padres. E a gente saía andando na arquidiocese, atrás de padres que queriam vir também para a época do Itapuã, que era uma região muito violenta. Então, muita gente tinha medo de adentrar ali no Itapuã. E a comunidade sedenta da palavra precisava de um sacerdote. A gente foi à caça, né? E a gente batia de porta em porta, né? Atrás de um padre.
E eu lembro que no dia que nós fomos lá, lá no Dorione, a gente já vinha de uma negativa. A gente já tinha saído na rua, né? A gente estava vindo do plano, a gente já tinha recebido uma notícia de que a gente não teria padre naquele final de semana para celebrar, né, a missa. E já fazia mais de 2 meses que a gente não conseguia padre para de Lourdes, né, para a celebração da Eucaristia. E aí a gente estava passando ali pelo Lago Sul, né, naquela tristeza terrível, porque a gente não tinha conseguido padre, o final de semana estava chegando. E aí eu olhei para o Instituto Dorione e falei, meu bem, entra aí, entra. A gente tinha um unozinho azul. Aí a gente, o Roberto assustado, entramos, né? Entramos ali pelo... Vamos bater aqui Na 15, lá no Instituto, no Instituto Dorione, que é onde é o seminário dos padres dorionitas, né? Aí em Brasília. Entramos lá do nada, já era depois do almoço, né? Não, na hora do almoço. Era na hora do almoço. Aí a gente pediu para falar, porque a gente já vinha da rua, né? Na tentativa de buscar padres. E aí a gente bateu lá, mas eles já tinham almoçado, os padres. Aí lá vem o Padre Jorge, né? Aquela doçura dele, carinho, nos atendeu, abriu a porta lá, nos atendeu. E a gente ali mesmo explanou já para ele, naquele momento, qual era a nossa necessidade. E ele nos convidou para entrar, né? O padre, acho que é uma coisa até simbólica nesse momento, a simplicidade do Padre Jorge, né? Que estava comendo ali uma maçã, que a metade da maçã não prestava, ele estava cortando. Foi uma coisa que nos chamou a atenção nesse dia. Ele já tinha almoçado e ele estava meio que comendo a sobremesa dele. Eles tinham ganhado uma doação, mas as frutas estavam todas estragadas, assim. Então tinha uma bandeja na mesa com frutas, assim, né? Metade estragada, metade boa. E ele pegava aquelas frutas e cortava, e cortava metade estragada, comia, oferecia pra gente, a gente olhava assim, não, obrigada. Mas assim, foi uma coisa que nos chamou a atenção pelo fato da simplicidade, né? Do carinho, do atendimento, não teve impedimento nenhum para nos receber, para nos atender, embora fosse no horário de almoço, né? Então ele nos recebeu, ouviu a nossa história, ouviu a nossa angústia, e imediatamente ele disse, tá bom, eu vou. E só pediu para buscá-lo, né? Que ele não tinha, que ele ainda acho que estava na recente carteira, não conhecia também o Itapuã. Então a gente passou a buscar os padres. E então daí, desse dia em diante, nunca mais nós tivemos problema com celebração. Então sempre vinha o Orionita, veio o Padre Jorge, veio o Padre João Inácio, que foi o segundo padre a celebrar lá, que na época ele era o provincial, né? Daqui do Instituto. Aí veio o Padre Edgar, que é até falecido já, Padre Sérgio. Então, teve muitos padres que passou. O irmão Martiniano, né, que era irmão na época, ficou com a gente muitos anos aqui, trabalhando, nos ajudando, nos auxiliando, nos formando, né, como cristãos na igreja. Eu não sei, a história conta mesmo, assim, que o irmão Martiniano, depois ele voltou, né, para Fortaleza, para a terra dele, não sei se ele continua lá, a gente não sabe mais, eu sabia que ele tinha saído. E né? aí, assim, pronto, aí depois que a gente conseguiu os padres, a gente tentou... e aí eles passaram a vir com frequência, aí a gente começou a tentativa de oficializar a presença deles no Itapuã, né? E a gente começou a enviar documentos para o bispo, a gente tem até documento aqui que a gente enviou, o recebido da arquidiocese, para deixá-los, né, permanentemente conosco. E como a gente não tinha, só tinha os padres do Paranoá, não tinha outros padres na redondeza, então nós fomos, Dom Brás de Avins, que era o bispo da época, né, e solicitamos para ele, foi Dom Brás, ajuda a gente não tem padre, a gente tem, já temos o espaço. E depois disso a irmã Lourdes já conseguiu o espaço da Nossa Senhora Aparecida, né? Então já tinha a de Lourdes e já tinha a Aparecida. E já estava nascendo a desatadora dos nós. Então já o espaço estava crescendo. E a gente não tinha como celebrar, a gente ficou naquela dobrada. A irmã Lourdes, ela não ficou quieta. Então, tipo, a gente conseguiu lá a comunidade de Lourdes, ela já foi correndo para Aparecida, já conseguiu o terreno da Aparecida, depois ela já foi, enquanto a Aparecida estava se formando, ela já foi atrás do terreno da desatadora dos nós, e aí a comunidade foi crescendo, né? E precisava de bispo, né? De padre, de se tornar uma paróquia, né? E aí a gente começou a mandar documentos para o bispo. Dom Brás de Avins nos recebeu todas as vezes muito bem também. Nós fomos muito acolhidos pelo Dom Brás de Avins. Né? E ele sempre foi muito receptivo, mesmo antes de ter padre, mesmo antes de ter paróquia, mesmo antes de ter... Porque a gente tinha dinheiro, a gente começou a juntar dinheiro para construir a de Lourdes.
E aí a gente ficou com um montante de dinheiro e, né, e precisávamos, não tinha padre, não tinha ninguém. A gente foi até o Dom Brás de Avisa, ele falou assim, meu Deus, o que é isso? Vocês têm um monte de dinheiro aqui. Não, vamos organizar isso, né? Vamos organizar. E ele comprou a nossa luta, né? Nossa luta como cristãos naquela época. E daí, nessa caminhada toda, a gente conseguiu, junto ao padre Jorge lá, acho que uma senhora, o terreno da paróquia, que também acho foi uma disputa danada lá, mas acho que calculando com o padre Jorge, conseguiu aquele terreno para a paróquia, para São Luís Orione, e teve, na presença do Dom Brás de Avins, a inauguração da lá quase paróquia São Luís Orione, e depois vocês vão ver nas fotos lá. Ficou bem uma celebração bem bonita, bem legal, e onde hoje, graças a Deus, nós temos nossa paróquia. Ainda falta muita coisa, mas graças a Deus, a nossa história é para todos que viveram, né? Todos que pegaram. A gente tem a triste de pesar de falar da Alice, que nos ajudou bastante, a dona Luizinha, que nos ajudou bastante, que já foram, né? Acho que tem mais pessoas aí, que a gente não lembra no momento agora que já foi, mas trabalhou nessa luta para ter essa comunidade hoje, que está forte com os padres orionitas, e que a gente peça a Deus, né, que abençoe a cada um dos padres, a nossa comunidade, esses meninos que estão aqui nos filmando, que eram crianças na nossa época, Igor, a família do Cláudio lá todinha, né? Então, nosso enciclopédia aqui. Eu acho que é isso. Depois que a gente conseguiu o terreno da São Luís Orione, né, que é um terreno bem grande, ficou bem longe, afastado das outras paróquias, também foi bom, porque acabou que distribuiu, né, bem assim. Depois o padre José Martins conseguiu o terreno da São José. E assim, é uma comunidade grande, né, tem muita coisa ainda para fazer, a gente tem muita coisa ainda para pensar, mas graças a Deus, assim, graças a Deus, a gente conseguiu muita coisa ali, conseguiu vencer com todo mundo junto, né? O pessoal do Conjunto F, ali da quadra 1, eu costumo dizer que eles são bem insistentes, que era a Alice, né, que comandava ali, e eles que começaram tudo ali, mesmo antes de ter Itapuã 1, Itapuã 2, Del Lago, mesmo antes de ter tudo isso, eram elas que com a fé delas, com a simplicidade delas, né, iniciaram esse movimento católico ali no Itapuã. E o nosso agradecimento fica também à irmã Lourdes, né, que iniciou a vida ali. Ela veio das Irmãs Jesus Crucificadas, né, mas a irmã Lourdes mesmo que vinha a pé sozinha, já era de idade, mas que iniciou mesmo essa luta mesmo por transformar a gente em cristãos mesmo, né, transformar aquela comunidade mesmo. Hoje, onde ela estiver lá no céu, que ela é um anjo de Deus, que é ela que começou, né, essa luta todinha. Então a gente tem que agradecer muito a presença dela como missionária nessa nossa missão. No começo era tudo precário, né? Eu fico pensando assim, que a gente já vinha da igreja do Paranoá, e aí o pessoal lá era mais experiente, eu digo, com relação a cozinhar, fazer galinhada, essas coisas, né? Aí quando a gente começou no Itapuã, meu Deus do céu, era uma tragédia. Nossas galinhadas eram horríveis, porque a gente não tinha noção de quantidade, né, de tempero, a gente era tudo perdido. Hoje, a galinhada da paróquia São Luís Orione é a melhor do Paraná, da região. A canjica também é a melhor da região. Né? Graças a Deus, a gente foi aprendendo muita coisa, a gente foi aprendendo uns com os outros, ali na dureza do terreno, mas eu me sinto, assim, toda vez que eu vou na de Lourdes, eu me sinto muito orgulhosa, assim, né? Eu sei o dinheiro, a fulaninho contribuiu com aquela janela, fulaninho contribuiu com aquela porta, fulaninho contribuiu... as famílias que contribuíram para que aquilo se tornasse um templo, né? Um templo físico e também um templo, né, religioso do povo de Deus. O carisma de um santo é igual aos desígnios do rei. O caminho errado faz mal, esse eu não criarei. Vou pedir ao meu santo que advogue em meu nome. Vou pedir a São Luís
meu santo, que advogue em meu nome, vou pedir ação